lá à questão 60. Esse exercício diz: um atleta decide fazer um pequeno teste de velocidade, primeiramente em linha reta e depois em um movimento circular. Durante o percurso em linha reta, sua velocidade obedece o gráfico conforme exibido na figura a seguir. Nesse gráfico, nós podemos observar que a velocidade inicial do atleta é 0 e que ele parte do repouso, portanto, atingindo a velocidade máxima no instante t igual a 2. Nesse instante, a velocidade é 4 metros por segundo. Ele permanece com essa velocidade constante, de 2 até 3 segundos, e depois reduz a velocidade até 2 metros por segundo no instante t igual a 4. O problema pede para a gente no item A: encontre a aceleração instantânea do atleta nos pontos A, B e C. Bom, notem que quando o problema diz encontre a aceleração instantânea, ele está falando do valor escalar, ok? Se ele estivesse falando do vetor velocidade instantânea, ele traria uma menção a esse vetor aqui, tá? Observem, o ponto A se encontra aqui, certo? No instante t igual a 1. Notem que no intervalo de 0 a 2, que corresponde ao crescimento da velocidade, nós temos um gráfico de v em função de t, que é uma linha reta com uma dada inclinação. Isso mostra que a variação da velocidade com o tempo é linear. Portanto, isso aqui trata de um movimento uniformemente variado, em que a aceleração instantânea é um valor constante, certo? Observe, no intervalo de tempo de 2 a 3, que é onde o ponto B se encontra, o corpo mantém velocidade constante igual a 4. Portanto, nesse intervalo de tempo, a velocidade é constante. E nós sabemos que se a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Depois, nós temos que de 3 segundos até 4 segundos, a velocidade decresce também linearmente. Portanto, a gente tem ali um trecho de movimento uniformemente variado, em que a aceleração instantânea é um valor constante, certo? Isso é fundamental para a gente, porque nós só podemos determinar a aceleração instantânea quando nós sabemos que o movimento é uniformemente variado, ou uniforme, porque aí ela é 0, né? Em casos que a velocidade varia de modo não linear, nós não temos ferramentas matemáticas para determinar a aceleração instantânea, ok? Isso porque a cada instante ela é um valor. Nessa situação de movimento uniformemente variado, nós temos que a aceleração instantânea é igual à aceleração média, que é dada por ΔV sobre ΔT. Lembrando que eu estou falando aqui de variações escalares, ok? Não estou levando em consideração direção e sentido, tá? Então, nessa situação, nós temos que a aceleração do ponto A pode ser calculada como a aceleração desse percurso, de 0 a 2 segundos. Notem que, nesse intervalo de tempo, a velocidade variou de 0 até 4, portanto, ΔV é 4 menos 0, valor final menos o inicial. A variação do tempo, nesse caso aí, foi 2 menos 0. Portanto, nós temos que a aceleração instantânea no ponto A é igual a 4 dividido por 2, que é 2 metros por segundo ao quadrado, correto? Lá no ponto B, nós observamos que a velocidade é constante, portanto, não há variação na velocidade. Isso significa que o movimento é uniforme e, portanto, a aceleração é igual a 0, certo? Já no ponto C, nós temos o seguinte: lá no ponto C, a aceleração é dada também por ΔV sobre ΔT, já que esse intervalo de tempo, onde C está inserido, né, representa um movimento uniformemente variado.
Notem que, nesse intervalo de tempo, que vai de 3 a 4 segundos, a velocidade variou de 4 metros por segundo para 2 metros por segundo. Portanto, a variação da velocidade é 2 menos 4. É o valor final menos o inicial. Em qual intervalo de tempo? 4 menos 3. Disso, nós encontramos que a aceleração instantânea no ponto C é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que mostra para a gente, né, que aqui nessa região o movimento é retardado, ok? Vamos agora ao item B. No item B, o problema pede para a gente qual é a distância que ela percorre nos primeiros 2 segundos da corrida. Bom, se nós queremos distância percorrida, nós temos a propriedade do gráfico da velocidade em função do tempo, que nos fornece essa distância. De acordo com a propriedade desse gráfico, o deslocamento escalar, né, a variação do espaço, que no caso aqui é igual à distância percorrida, tá? É dada pela área abaixo do gráfico. Como nós queremos a distância percorrida nos primeiros 2 segundos, então nós temos a área até essa região aqui, ó. Então, qual é a área que me fornece a distância percorrida? É essa área em amarelo, certo? Então, se eu determino essa área, eu encontro qual é a distância percorrida. Eu teria aqui qual valor? A área desse espaço, né, é igual à área de um triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Portanto, é a base que vai de 0 a 2, que é 2. A altura vai de 0 a 4, então é 4, dividido por 2. Logo disso aqui, ó, nós encontramos que a área é igual a 4. Portanto, qual é o deslocamento escalar e a distância percorrida? É igual a 4 metros. Está aí a resposta do item B, ok? Vamos ao item C agora. No item C, o problema diz: o percurso circular começa no instante t igual a 4 segundos. Então, aqui, nesse dado instante, com a velocidade indicada pelo gráfico da figura acima, ou seja, 2 metros por segundo. A força de atrito limitante entre o tênis e o solo não permite que o atleta tenha uma aceleração centrípeta maior que 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule o raio mínimo do seu percurso circular. Considere uma velocidade constante ao longo de todo o percurso. Então, no instante t igual a 4 segundos, o atleta vai começar a sua trajetória circular, correto? O problema está dizendo que ao longo dessa trajetória, o atleta vai seguir com velocidade constante. Se a velocidade é constante, nós sabemos que o módulo da velocidade vetorial é constante e, portanto, a aceleração tangencial tem módulo nulo, sendo que a aceleração vetorial é dada somente, então, pela componente centrípeta, que tem seu módulo calculado pela razão entre a velocidade escalar instantânea ao quadrado dividido por L, não é mesmo? Notem, o problema falou para a gente que a maior aceleração centrípeta que esse atleta pode adquirir é 3 metros por segundo ao quadrado. Observem nessa equação que a aceleração centrípeta é inversamente proporcional ao raio. Sendo assim, no instante em que eu observo maior aceleração centrípeta, eu vou observar menor raio, não é isso? Logo, se a trajetória acontece com velocidade constante, o módulo da aceleração centrípeta também é constante. Portanto, para maior aceleração centrípeta, eu tenho menor raio, ok? Qual é o valor máximo da aceleração centrípeta? 3 metros por segundo ao quadrado. Com qual velocidade o corpo desenvolve essa trajetória circular? Com aquela que ele começou, já que ele a mantém constante. Portanto, com 2 metros por segundo. Isso elevado ao quadrado. Isso, então, vai ser igual dividido pelo raio mínimo. Por que o raio mínimo? Porque nós já vimos
que a aceleração centrípeta máxima é igual a 3. Logo, para a aceleração centrípeta valendo 3, eu encontrarei o raio mínimo. Fazendo as contas aqui, multiplicando cruzado, eu tenho que o raio mínimo é igual a 4 dividido por 3. Então, 4/3 de metro é o raio dessa trajetória, que nós podemos determinar como sendo 1,3333, correto? Tá aí a solução do exercício. Qualquer dúvida é só me falar, tá bom? Pessoal, eu verifiquei aqui a resposta atrás do livro e ele considera que o raio mínimo é igual a 2. Isso está errado. Eu dei uma olhada na solução e ele coloca lá que a aceleração centrípeta é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e não foi isso fornecido pelo enunciado, tá? E não tem como essa aceleração centrípeta ser outro valor, já que o dado por ele foi 3. Então, o gabarito do item C do livro está errado, tá bom? É isso.